Mateus 4, de 18 a 22. Diz assim a palavra do Senhor. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Senhor, nós te agradecemos pela leitura da sua palavra. A sua palavra é poderosa para mudar, para transformar vidas, para alcançar pessoas aqui nessa noite e para chamar discípulos para a sua honra e glória. Fala aos nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, esse texto é um texto muito bonito e muito especial. Porque certamente você já leu alguma coisa sobre esse texto, sobre o chamado ali dos discípulos de Jesus, esses que se tornaram apóstolos do nosso Senhor Jesus, e você conhece ali todo o início do Evangelho. Você abre o Evangelho de Mateus, você começa pela genealogia, ou a genealogia de Mateus, no caso, começando por Abraão, e é muito importante que quando você for ler a sua Bíblia, você leia todos os capítulos e versículos da Bíblia. Porque algumas pessoas, elas falam, mas pastor, essa tal de genealogia aqui não faz muito sentido para mim. Eu sei que às vezes é difícil porque a gente não gosta, mas a genealogia de Mateus, por exemplo, começa com Abraão, Jesus vindo da linhagem da família de Abraão, mostrando pelo menos algumas coisas muito importantes. Primeiro, que o nosso Deus é o Deus da aliança com famílias. Deus abençoa famílias, para que famílias alcancem mais famílias que vão ser abençoadas e que vão alcançar mais famílias para a honra e glória dele. Segundo lugar, Abraão não era judeu, é uma pessoa de fora do povo de Deus, da geografia do Antigo Testamento do povo de Deus, que foi inserida dentro do povo de Deus, mostrando assim o que Deus faria na vinda do Verbo encarnado, nosso Senhor Jesus Cristo, onde ele adotaria de todos os povos, línguas e nações, pessoas para a sua família. Eu e você também somos da família de Deus, mostrando também que o Senhor sustenta, através de seus milagres, o seu povo. Por quê? Porque a esposa de Abraão era estéril. Deus dá um filho a Abraão. E Deus, através de seus milagres, continua sustentando a igreja, sustentando a minha vida e a sua vida. E isso tudo está indiretamente inserido na genealogia. Isso é interessante. Até um desafio para os pregadores, vamos pregar genealogia. Algum dia vai ser super estranho, mas dá para tirar muitas coisas da palavra de Deus e da genealogia. E isso é maravilhoso, porque Deus cria, escolhe e sustenta o seu povo. Depois você passa as páginas aqui, logo no início do Evangelho de Mateus, e você vê o nascimento de Cristo, o ministério de João Batista, o batismo e a tentação, e você já vê o início aqui que chamamos do ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vim para anunciar o reino, eu vim para anunciar o reino de Deus, eu vim para anunciar as boas novas do reino. Pode avisar que o reino de Deus chegou. O Senhor fez o trabalho.
o Senhor mostrou o trabalho e depois ele compartilhou esse trabalho com os seus discípulos. Ou seja, ele foi multiplicando o alcance através dos discípulos que ele mesmo estava chamando e alcançando, para que esses discípulos anunciassem a sua mensagem, ou seja, a mensagem que eles mesmos aprenderam do Mestre, para que o reino do Senhor avançasse. E assim o Senhor chama esses homens, chama esses discípulos, chama esses pescadores. Sempre que a gente lembra dos discípulos, a gente lembra de pescadores, não é verdade? E em João 21, sugere que de 4 a 7 discípulos eram pescadores. E é interessante isso. Primeiro, porque eram pessoas simples. Eles eram pessoas simples de tudo. Mas em segundo lugar, nós podemos pensar o porquê Jesus chamou alguns pescadores. Por que será que ele chamou alguns pescadores? Em primeiro lugar, nós podemos dizer que ele chamou pescadores porque eram pessoas ativas em suas atividades. Enquanto ele não está pescando, ele tem que arrumar o barco. Se ele pega bastante, ele tem que limpar o peixe. Depois ele tem que vender o peixe. Então, o pescador é uma pessoa não ociosa. Interessante que a gente lembra, ou hoje tem muito isso, o cara é pescador porque ele vai descansar a mente. Não, eles eram empreendedores da pesca, né? Eles viviam da pesca dia e noite. E isso é um trabalho que não deixa nenhum dia de folga para os pescadores, porque eles têm que estar ali o tempo todo. Por quê? Outro detalhe, eles não sabem quando o peixe vem. Eles têm que ir testando, eles têm que conhecer o tempo, eles têm que ir testando coisas novas, eles têm que ser corajosos, porque estão no meio dos mares ou de rios. Eles têm que ser pacientes, eles têm que ser habilidosos e aprender com outras pessoas a melhor forma para encontrar o melhor lugar. Interessante que é a mesma coisa no reino do Senhor. Nós precisamos de coragem para pregar o Evangelho. Coragem, porque os tempos estão difíceis e vão piorar. Nós precisamos de paciência para pregar o Evangelho. Sabe por quê? Porque nós pregamos com convicção que o Senhor vai dar o fruto, mas nós não sabemos quando o fruto vem. Então nós temos que ter paciência. Pescadores trabalham uns com os outros. E adivinhe, os filhos do Senhor, eles têm que trabalhar em equipe também. Hoje fizemos uma reunião maravilhosa com o pessoal da recepção. E eu falei para eles uma estatística muito interessante, de um livro de um pastor americano, que as pessoas que decidem ficar na igreja, elas decidem nos primeiros 5 minutos. Óbvio que isso é ação do Espírito Santo, mas se você já foi em uma igreja e foi mal recebido, você sabe que você queria cascar de lá. Logo, talvez nem queria ficar no culto, porque ninguém olhou para você. O pessoal acha que é superior, nariz em pé, nem viu, nem notou a sua presença ali. E não que você foi no culto para ser notado, não é nem isso que eu estou falando. Mas é obrigação nossa tratar as pessoas bem. É obrigação nossa recepcionar bem, porque o Senhor nos mandou fazer isso. O Senhor nos mandou amar e carregar a carga ou as cargas uns dos outros. Então Jesus chamou pescadores. E a fim de ser bem-sucedida, a pesca de almas também exige fé e vigilância. Temos que fazer isso todos os dias. Plantar a semente do Evangelho todos os dias, todos os dias, todos os dias. Mas o Senhor não chamou só pescadores. O Senhor chamou pobres e ricos, e continuou chamando ao longo da história. O Senhor continuou chamando intelectuais, empregados e empresários, pessoas de todas as cores, tamanhos, pesos, pessoas de
todos os lugares e continua chamando pessoas ao redor do mundo, até que o último do seu povo seja alcançado, e depois o mundo estará pronto para a volta do noivo, que enfim vai reunir a noiva para as bodas do Cordeiro. O Senhor chama seguidores para fazer a sua vontade. O Senhor te chama. E a pergunta é: o Senhor já te chamou? Hoje eu quero que você responda 4 perguntas, para você ter a certeza que o Senhor já te chamou. Nós queremos chegar no final desse culto com a certeza que, de fato, Deus nos chamou. E através desse texto maravilhoso, nós vamos responder essas 4 perguntas maravilhosas. E a primeira pergunta, e essa primeira pergunta talvez seja a mais difícil, mas esse ponto aqui talvez seja o mais importante para você nessa noite. Esse e o último. A primeira pergunta é: o Senhor já te viu? E olha só, eu estou baseando esse ponto no próprio texto. Versículos 18 e versículo 22. Olha só o que diz: caminhando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos. E versículo, 21. Passando adiante, viu outros 2 irmãos, nesse caso Tiago e João. O primeiro versículo: caminhando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão e André. A pergunta importante que você tem que responder: o Senhor já te viu? E por que essa pergunta é importante? Porque, meu amado irmão, você tem que compreender um princípio bíblico muito precioso. Nunca, não é você que vai até Cristo, é Cristo que vai até você. A Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E morto não tem vontade própria, morto não fala, morto não levanta do caixão para pedir um café no dia do seu velório. O Senhor Jesus Cristo, Ele vem e nos olha, Ele vem e nos toca, Ele vem e nos dá vida, Ele vem e nos ressuscita. E eu gostaria que você pegasse essa verdade bíblica e ficasse em paz com ela. Esse é o primeiro passo de um seguidor de Cristo. Antes de vê-lo, Ele te vê. Meu amado irmão, antes de você decidir colocar a sua roupinha, tomar um banho, hoje eu lembrei do nome do perfume que eu ia falar, passar um avanço debaixo do braço, para vir para o culto, o Senhor conduziu o seu coração, o Espírito Santo conduziu o seu coração, e você deveria falar: louvado seja o Senhor, porque se não fosse, ou se fosse por mim, eu não estaria aqui. Se a Bíblia estiver correta, e ela está, a Bíblia diz que sem o Senhor eu estava morto nos meus delitos e pecados, logo eu só faria coisas de acordo com a minha natureza pecaminosa. Iria para a carne, iria querer estar longe de coisas espirituais. Então o Espírito Santo vai trabalhando, convencendo, conquistando e guiando as nossas vidas até o nosso encontro com o Mestre. Mas o Mestre nos viu, e isso é muito maravilhoso. É maravilhoso pensar que o Senhor nos viu. O Senhor prestou atenção em nós. Mas detalhe importantíssimo. O Senhor não olhou para você, vou falar de mim primeiro, que é mais fácil. O Senhor não olhou para mim e viu um cara, um super pai, nossa, um super aluno, um super cidadão, uma pessoa de bem. Então eu chamei a atenção de Jesus, como alguns dizem hoje. Vamos chamar a atenção dos céus. Olha, o que de bom pode nascer de corações podres, lavados pelo pecado? Nada de bom, a não ser que esse coração seja lavado por Cristo. Então Jesus não viu nada de bom em mim. Aliás, Ele viu que eu e você estávamos mortos.
mortinhos da Silva. Mortos como um cadáver, mortos em nossos delitos e pecados. Mas Ele nos viu, Ele nos percebeu, Ele notou, Ele prestou atenção em nós e veio até nós. É muito interessante que isso me faz lembrar de um pastor, David Platt, escrevendo no seu livro Radical, e debatendo com um hinduísta, falando sobre deuses, e aqueles papos de que todas as religiões, elas levam até Deus. E ele teve uma sacada muito grande na conversa, e diz que chegou outro de outra religião, e para não brigarem com nada, eles tentaram chegar à conclusão ali, de um que estava tentando mediar a situação, falando, olha, eu penso que a religião, ela é como se fosse uma montanha, nós estamos no pé dessa montanha, e o ser divino supremo está no topo dessa montanha. Então, nós vamos subindo essa montanha juntos, cada um por um lado dessa montanha. Então, a religião A vai subindo pelo lado esquerdo, a religião B vai subindo pelo lado direito, uma vai subindo pela frente, por trás, outras se encontram no meio do caminho, até que todas, então, cheguem ao topo, ao ser divino. Então, o pastor David Platt, ousadamente, falou, vocês já pensaram que no cristianismo, nós não precisamos dar um passo até o topo da montanha? O ser divino a ser alcançado desce até nós, nos pega pelo braço e nos conduz para a vida eterna. Louvado seja o Senhor. Esse é o cristianismo, louvado seja o Senhor. De um Deus que nos vê, de um Deus que nos alcança, de um Deus que vem e nos tira das trevas e leva para a sua maravilhosa luz. Por isso é pela graça, coisa que nós não merecíamos, e isso entra em parafuso a nossa cabeça, mas todo aquele que crê que foi salvo pela graça, esse sim estará com o Senhor nas bodas do Cordeiro. A minha vontade e o meu desejo é que você creia nisso, nessa noite mesmo você será salvo. Isso é maravilhoso. Eu me lembro do texto de Natanael, onde Filipe então vai chamar Natanael e fala, vamos ver o Nazareno, Natanael. Vamos ver o Nazareno. E a hora que eles estão chegando até Jesus, Jesus olha para ele e fala, eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. E Natanael pergunta, de onde me conhece, ou de onde o Senhor me conhece? E Jesus fala para ele, uma das frases mais maravilhosas da Bíblia. Eu te vi quando você estava debaixo da figueira, e ele cai prostrado aos pés do nosso Senhor Jesus. Sabendo que o Senhor é soberano, sabendo que o Senhor o tinha traído para aquela situação, e ele entrega toda a sua vida ao Senhor, meus amados irmãos. A pergunta desse primeiro ponto é, o Senhor já te viu? O Senhor já te viu? É muito bonito o chamado de Natanael. Porque Filipe tem um esforço aqui. Olha só que coisa maravilhosa. Filipe vai, chama ele e leva, como se fosse levando no braço. Eu vou te levar no braço até Jesus. Eu vou te levar no braço até a igreja. Ele se esforça. Nós também. Oramos. Dependemos, convidamos, inventamos cultos, adotamos estratégias, convidamos nossos amigos para estarem aqui no culto. Eles vêm, e um dia determinado pelo Senhor, eles entregam a sua vida a Cristo. Mérito nosso, todo o mérito de Cristo. O Senhor ouviu, o Senhor conduziu, o Senhor nos conduziu, o Senhor o chamou para a sua honra e glória. Ele faz parte da família do Senhor. Louvado seja o Senhor. Por isso que a Bíblia é maravilhosa. Cristo faz tudo. Ele vê, prepara, coloca ideias em nossa mente, dá intrepidez para pregarmos o Evangelho em nosso serviço ou nas praças. Ousadia na oração, começa a levantar pessoas para orar por causas. Essas pessoas são alcançadas. Quem fez tudo? O Senhor.
Por isso a Bíblia é bem clara em dizer, porque dele, por ele e por meio dele são todas as coisas. Nós que estamos aqui nessa noite, podemos tranquilamente agradecer. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me trouxe até aqui. Isso é maravilhoso, isso gera humildade, isso gera dependência. Como diz o Salmo 115, versículo 1, não a nós, Senhor, não ao nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua fidelidade e da tua misericórdia. Não a nós, não é nada por causa de nós, mas somente ao Senhor, aquele que merece toda glória. O Senhor te viu? Responda no seu coração nessa noite. Mas em segundo lugar, o texto nos mostra essa segunda pergunta que ele nos faz. O Senhor já te chamou. Olha só o que o texto nos diz. Versículo 19. E disse-lhes, vinde após mim. Vinde a mim. Vem e segue-me. Além do Senhor nos ver, Ele vem e nos chama individualmente, pessoalmente, nos chama para uma missão. Jesus, ao andar ao redor de cidades, vilarejos, ou até entrar em casas, Ele via as pessoas e chamava essas pessoas. Vem ser meus seguidores, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Ele proferia palavras doces, duras, mas também palavras de paz, que traziam mudança na vida das pessoas, que gerava decisões na vida das pessoas, e continua fazendo isso através de sua igreja hoje. Obras maiores os meus discípulos fariam, ou farão. Essa igreja espalhada ao redor da terra, que continua fazendo a sua vontade. Esses discípulos que falam da palavra dele, discípulos que falam dele, que é a própria palavra. Olha que coisa interessante. Discípulos que levam em si uma mensagem, a palavra do Senhor. Discípulos que falam do Senhor, que é a própria palavra, viva e que continua transformando corações. Presta atenção. O Senhor continua chamando discípulos para o seguirem. Chamando e vocacionando pessoas com vocações específicas, que agora compreendem que são pastores, missionários para a honra e glória do Senhor, que são escritores para a honra e glória do Senhor, que são empresários, empregados, donas de casa, frentistas, vendedores ambulantes, pessoas que estão trabalhando para a honra e glória do Senhor, como muito bem disse aquela história de um vendedor de sapatos que pergunta para Martinho Lutero, após a reforma da igreja, o que eu devo fazer, Martinho Lutero? Eu devo largar tudo. Ele fala, o que você faz? Eu sou um vendedor de sapato. Faça o melhor sapato e venda por um preço justo para a honra e glória do Senhor. E nós somos chamados para vivermos para a honra e glória do Senhor. Pessoas simples, como nós, que usam suas vocações e habilidades dadas por Deus para a honra e glória dele. A segunda pergunta dessa noite é: o Senhor te chamou? O Senhor falou com você? O Senhor fala conosco através de chamados internos. O Senhor fala conosco através de exposições da sua palavra. O Senhor fala conosco através da sua palavra que é cantada. O Senhor fala conosco através de sua palavra que é orada. O Senhor fala conosco através da sua palavra que é proferida ao redor do mundo e foi proferida a você quando você falou, eu quero seguir esse Senhor. É através da palavra que transforma vidas. Eu pergunto nessa noite, o Senhor já falou com você? Em terceiro lugar, além dele nos ver, além dele falar conosco, ele nos dá um propósito. Ou seja,
qual o propósito desse chamado específico, dessa nossa salvação. E diz o texto: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Preste muita atenção nesses textos que eu vou ler, porque isso é muito importante. O Senhor Jesus, basicamente, ele bate o martelo, ele põe seu selo na vida desses discípulos, naquilo que as Escrituras já haviam dito. Olha só, Provérbios 11:30. O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. Daniel 12:3. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que muitos ou a muitos conduzirem à justiça, resplandecerão como as estrelas. Olha o que o apóstolo Paulo diz então no Novo Testamento: fiz-me fraco para com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de por todos os modos salvar alguns. Presta atenção. O maior propósito do chamado de Deus é você dar honra e glória a Ele mesmo, desfrutar de sua presença para sempre. E como você faz isso? Quando você vive uma vida em obediência. Quando você vive uma vida em obediência, você vai fazer as coisas para Deus, e você vai convidar, chamar, exortar, repreender pessoas, pregar o evangelho para a honra e glória dele. Você vai virar um pescador de homens. E isso não é vocação pastoral, isso não é vocação de missionários, isso não é vocação de líderes de igreja, isso é vocação para todos os discípulos. Você precisa entender isso nessa noite. Você precisa. Porque nós poderemos perguntar: será que esse chamado para pescar homens é apenas para os discípulos? Ou é para você nessa noite? Será que é apenas para eles? Meus amados irmãos, se o que você faz todos os dias, em sua vida, em sua casa, não é para a honra e glória do Senhor, e não é para abençoar ou alcançar pessoas, para honrar o Senhor, eu quero te falar uma coisa com muito amor: você está perdendo um tempo grande na sua vida. Você pode trabalhar, você pode ganhar dinheiro, você pode abrir empresa, mudar de emprego. Se você não fizer isso para a honra e glória do Senhor, isso tudo é inútil. Isso é inútil. Eu preciso falar isso com amor por você. Deus te deu muitas habilidades, você conversa com tantas pessoas que estão, é quase que você vê elas de tobogã indo para o quinto dos infernos, e você tem a mensagem de salvação que já te alcançou e você não fala nada. É por isso que o apóstolo Paulo, ele diz em Romanos: eu sou devedor, tanto a gregos quanto a bárbaros. Por quê? Por quê? Porque essa mensagem de graça me alcançou, então eu tenho uma dívida com o incrédulo. Eu tenho que pregar o evangelho todos os dias, todos os dias, todos os dias, para que essa graça que me alcançou, pela graça, de graça, alcance também essas pessoas. Eu sou devedor a todas as pessoas. Eu tenho uma dívida e eu quero pagar essa dívida. E nós deveríamos acordar todos os dias assim: Senhor, me dá uma oportunidade hoje. Hoje eu posso encontrar alguém na rua, hoje eu posso encontrar alguém na lanchonete que não conhece o Senhor, que está indo para o inferno. Meus amados irmãos, nós não estamos falando de religião A ou B. Nós estamos falando de salvação de uma alma ou de almas. Se você está perdendo tempo não fazendo isso, você deveria rever essas 3 perguntas que eu te fiz. Ele te viu? Ele te chamou? Ele mostrou um propósito a você? Ele te viu, ele te chamou, ele mostrou um propósito. Se você não entendeu isso, você está com um foco bem errado.
Isso é como alguém no corpo que está doente. Sabe quando uma parte do nosso corpo está doente? Afeta todo o resto. Está impedindo, não impedindo o agir do Espírito Santo, mas deixando de ser abençoado e usado pelo Espírito Santo. Você trabalha em algum lugar, olha só. Você trabalha em algum lugar, você é dono de algum lugar, uma empresa. Você tem acesso a pessoas todos os dias, com uma pelo menos, ou 50 pessoas todos os dias. E cadê você, meu irmão, fazendo alguma coisa? Eu fico inconformado que às vezes eu descubro que um crente... Irmãos, pelo amor de Deus, já vou falar aqui já. Que não seja da nossa igreja. A pessoa trabalha 10 anos, aí eu vou chamar alguém para vir na igreja. Eu falo, senhor, fulano de tal da igreja trabalha lá. E a pessoa me fala, eu nem sabia que ele era crente. Tenha santa paciência com um negócio desse. Você deveria receber Jesus aqui na frente, nessa noite. Falar, Jesus, realmente eu não sou crente. Não faz um negócio comigo não, que é infarto de vez mesmo. Cadê nós? Às vezes, olha só, e eu vou te dar um monte de opção aqui, tá? Para te ajudar. Às vezes você pode dar uma Bíblia no seu serviço. Você não vai pegar a palavra lá e fazer uma pregação, talvez sim, um devocional, aproveitando a semana de Natal. Ou vamos orar aqui e agradecer o Natal, que Jesus te abençoe, sai capetaiada de tudo 6 e pronto. Aceita Jesus, recebe Jesus e vamos lá. Jesus nasceu, que nasça na sua vida. Tenta alguma coisa, mas às vezes você não pode. Às vezes você pode dar uma Bíblia. Vai levar uma Bíblia para alguém, toma um presente de Natal aqui e dá com um bombom. Pronto, já é alguma coisa. Às vezes você não pode dar uma Bíblia, política da empresa, pastor, sabe como é que é, né? Eu nunca sei como é que é, mas eu sei como é que é. Mas você não pode dar uma Bíblia, você pode dar um livro, olha que coisa maravilhosa. Um livro sobre a Bíblia. Se você não pode dar um livro, você pode fazer uma oração algum dia. Por quê? Porque sempre tem alguém no serviço tendo uma necessidade específica. Sempre tem uma mulher que chegou brigada com o marido. Um homem que chegou, brigou com a mulher, brigou com os filhos. Falou, posso orar por você? Olha as oportunidades que Deus está nos dando. Você não pode fazer uma oração, não, pastor, é meio complicado. O dono da empresa é, sei lá, de qual religião, então ele não aceita. Você pode fazer um convite. Ou eu queria convidar vocês para ir na igreja domingo. O pastor lá fala umas besteiras, mas ele prega o evangelho, não liga com ele não, dá risada, é gente boa. Vamos pregar o evangelho. Você pode fazer um convite. Você pode falar, olha, eu estou orando por você. Você pode falar, olha, eu vou na reunião de oração, espero que você venha, de terça-feira, o negócio está bom aqui. E vou colocar sua causa diante de Deus. A pergunta é, cadê você fazendo alguma coisa, meu irmão? Será que você acredita mesmo que Deus é o melhor tesouro ou presente que nós podemos ter? Eu e você lutamos e divulgamos aquilo que nós acreditamos. Mas às vezes, tem irmãos dentro de igrejas que são as pedras de tropeço no próprio serviço. E sabe o que acontece? Quando pessoas no serviço passam por dificuldades, eles vão até outras pessoas que nem têm religião. Sabe por quê? Porque o crente do meu serviço é chato. Porque o crente do meu serviço, ele só chega atrasado. Porque o crente do meu serviço, a cada frase ele xinga. Porque o crente do meu serviço fica falando mal da igreja dele. Porque o crente do meu serviço, eu só vejo ele murmurando, eu nunca vi ele orando, eu nunca vi ele num culto, eu nunca vi ele lendo a Bíblia, eu nunca vi. E na hora que a pessoa passar por dificuldade, lógico que ela não vai até você. É óbvio, eu também não iria. Cadê você? Cadê você respondendo o seu propósito de pescar homens?
Cadê você? Em último lugar, você já respondeu ao Senhor? O texto nos diz, 20 e 22. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. 22. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Eles responderam: o chamado de Cristo exige uma resposta. Todo mundo, olha só isso daqui. O chamado de Cristo exige uma resposta. E todo mundo, quando é chamado por Cristo, dá uma resposta. Mesmo que você fale assim nessa noite: eu vou esperar mais um pouco, pastor. Até gostei dessas ideias aí que o senhor falou, de ir para o céu, mas eu vou curtir minha vida. Essa já é uma resposta negativa. Essa já é uma resposta. O chamado exige respostas. O chamado também exige sacrifícios. Poderia ser um ponto aqui, mas eu deixei só o da resposta. Por quê? Então eles, deixando imediatamente as redes, o seguiram. Sacrifício. Vou deixar aqui no caso o meu trabalho. Nós já falamos sobre vocações aqui, eu creio que está claro para todas as pessoas. Mas eles deixaram o Senhor, ou deixaram o seu trabalho, deixaram e se sacrificaram pelo Senhor. O Senhor exige uma resposta nessa noite. A Bíblia diz: aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Qual é a sua resposta diante da palavra de Deus que está te chamando nessa noite? O Senhor te viu? O Espírito Santo conduziu você até aqui? O Senhor te chama porque Ele chama através da palavra. Não sou eu que te chamo, meu irmão. É a palavra exposta que te chama. O Senhor mostrou um propósito para a tua vida. E triste época, como alguém já disse, que nós temos que evangelizar os evangélicos. Porque não é só levantei a mão no apelo e está tudo bem. E o preço disso? E o preço? O que você vai responder nessa noite ao Senhor? Ele te viu, te chamou, mostrou o propósito para que você tem que viver. O que você vai responder nessa noite ao Senhor? Ou você já respondeu ao Senhor? Se você já respondeu ao Senhor, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Talvez precisamos ajustar algumas arestas. Todos nós precisamos. Já tivemos pessoas aqui que falaram: agora eu compreendi isso, eu quero abraçar essa fé. Pastor, quando eu fui batizado eu não entendi absolutamente nada. Agora eu compreendi, o que eu devo fazer? Caminhe com Deus, meu irmão. Vamos aprender mais do Senhor e viver para o Senhor. O que você vai responder para o Senhor nessa noite? Ele está te chamando. O Senhor nos vê. O Senhor nos chama. O Senhor nos dá um propósito, um direcionamento. Esse propósito tem sacrifícios. Como nós vamos responder a esse Senhor? Abaixe sua cabeça e vamos orar ao Senhor nesse momento. Segundo aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 3. Leremos de 3 a 11. Diz assim a palavra do Senhor: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor,
assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando-vos com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em que temos esperados, que ainda continuará a livrar-nos. Ajuda-nos também vós, com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Vamos orar ao Senhor. Louvado e engrandecido seja o seu nome, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Nos ilumine nesse momento. Nós dependemos da iluminação do teu Espírito Santo, Senhor, para que nós possamos compreender a profundidade que há na revelação da tua palavra. Nos ajuda, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, o apóstolo Paulo passou por grandes tribulações. Ele plantou essa igreja que ele está escrevendo, essa carta, e quando ele planta essa igreja, ele fica 1 ano e meio na cidade de Corinto. Planta uma igreja abençoada. E igrejas abençoadas são também igrejas que têm muitos problemas internos a serem resolvidos. Você pode ver essas cartas a igrejas, ou cartas também no Apocalipse, a carta às 7 igrejas, ou as 7 cartas às 7 igrejas. Você vai ver ali elogios e deficiências de cada local, a partir do que Deus quer trabalhar naquele local. E é assim também em nossas igrejas. Paulo, então, ele envia Timóteo, depois de ter plantado a igreja em Corinto. Para quê? Para lidar com alguns problemas que começaram depois de sua saída. Assim que ele sai de Corinto, ele vai para Éfeso, e você vai ver a carta aos Efésios, onde ele fica 3 anos plantando a igreja em Éfeso, na cidade de Éfeso. Então ele fica sabendo que a igreja de Corinto está passando por algumas dificuldades. Assim que ele saiu, ele envia Timóteo. Timóteo também não consegue resolver, então ele escreve a 2ª carta aos Coríntios, porque a situação ali deu uma piorada. Ele escreve essa carta porque alguns estavam duvidando da sua autoridade apostólica. Mas também escreve essa carta para resolver alguns problemas internos de irmãos, para que a igreja pudesse perdoar e continuar caminhando com esse irmão que estava em pecado. Porque uma das funções de Deus, através da igreja, é restaurar pessoas que estão em pecado, para que elas continuem firmes no caminho do Senhor. Também escreve algo sobre as ofertas que você já sabe, que foram levantadas para a igreja de Jerusalém. O fato é, o apóstolo Paulo planta essa igreja e depois passa por muitas dificuldades que trazem desânimo, que trazem tribulação para a vida dele. Pergunto: se o apóstolo Paulo passou por muitas dificuldades, ele que foi um dos maiores líderes bíblicos, ele que foi uma das maiores mentes que essa terra já teve, ele que foi o maior plantador de igrejas que essa terra já teve, ele que foi a pessoa mais usada para escrever a Bíblia pelo Espírito Santo, imagine nós, meros mortais, se não teremos grandes dificuldades também. Essa semana, eu acabei lendo uma frase de um pastor muito conhecido, e tenho certeza que todos vocês aqui conhecem, e ele escreveu exatamente essas palavras: passo por depressões de espírito
tão assustadoras, que peço a Deus que jamais experimentem tais extremos de infelicidade. Passo por depressões de espírito tão assustadoras, que oro a Deus, peço a Deus para que vocês nunca experimentem isso. Interessante isso ser escrito pelo maior pastor da Igreja Batista que já passou pela terra, considerado Charles Spurgeon. Um ministério muito abençoado, um ministério grandioso, um ministério que foi muito frutífero, mas um ministério duro, um ministério com amarguras, um ministério com altos e baixos. E eu quero falar para vocês nessa noite, a decepção, o desânimo, a tristeza, ela não faz acepção de pessoas. Certamente eu e você passaremos por grandes desânimos em nossas vidas. Talvez você esteja passando por um grande desânimo nesse momento. E nós todos passaremos por grandes, altos e baixos em nossas vidas. Mas tem momentos em nossas vidas que nós realmente passamos pelo vale. Passamos pelo fundo do poço. Como alguém já me disse: pastor, eu estava no fundo do poço e descobri que esse poço tem porão. E eu desci mais um pouco ainda. Eu falei que Deus me livre de passar assim. Mas essa é a vida real de grandes homens e mulheres de Deus. A vida real do apóstolo Paulo. A vida real de Davi, que foi de Davi. A vida real da igreja do Senhor. Nós passamos por muitas dificuldades. E a ideia do apóstolo Paulo aqui, escrevendo esse texto, uma das ideias é o seguinte: eu não sei se você está passando por isso nesse momento. Eu olho para a esquerda, pastor, eu vejo problema. Eu olho para frente, eu vejo problemas. Eu olho para a direita, eu estou com problemas. Eu olho para trás, eu estou com mais problemas ainda. Eu quero dizer que talvez o dia de ser consolado chegou, porque nos resta olhar para cima, louvado seja o Senhor. Ainda há esperança, ainda há consolo. É por isso que eu coloquei como tema dessa mensagem: abatidos, consolados e encorajados. Eu quero falar para você que o Senhor Jesus, como já foi dito aqui por sinal, é maior do que todos os seus problemas. Enquanto você tem um rio de problemas, o Senhor tem um oceano da graça para nos cobrir. Louvado e engrandecido seja o nome dEle. Então, como nós vamos fazer para passar por esses problemas? Passar em meio a eles? Ou para sair desses problemas? É o que esse texto nos mostra. Em primeiro lugar, para nós passarmos por esses problemas, nós devemos lembrar de quem Deus é. Em primeiro lugar, se você quiser anotar, lembre-se do que Deus é para você. Presta atenção. O apóstolo Paulo, ele começa com o que chamamos na Bíblia de doxologia, ou seja, é um hino de gratidão, um hino de louvor a Deus, uma expressão de honra que é atribuída somente a Deus. Ele começa no versículo 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e o Deus de toda consolação. Detalhe, o apóstolo Paulo não tinha motivos terrenos para adorar a Deus, motivos circunstanciais, mas ele entendia que Deus, o Deus dele, cobre ou está acima de todos esses motivos, e apesar dos motivos, o nosso Deus é merecedor da nossa adoração. Preste muita atenção. Às vezes nós ficamos mais um período no meio dos problemas, porque simplesmente nós ficamos observando apenas os problemas e não olhamos para o Senhor. O exercício que nós temos que fazer é olharmos para o Senhor. E perceba, o apóstolo Paulo, ele começa com essa honra, essa expressão de louvor. Por quê?
Porque a Bíblia ensina, o apóstolo Paulo, o Espírito Santo nos ensina que expressões de louvor são elementos essenciais para a vitória, para passarmos por esses momentos de tribulação. O louvor é muito importante. Nós estamos sofrendo, estamos louvando. Nós estamos com dificuldade, estamos louvando. Nós estamos em acidentes, estamos louvando. Por quê? Porque o nosso Deus, apesar das circunstâncias, é merecedor de todo o nosso louvor e de toda a nossa adoração. E isso é maravilhoso. E por que o apóstolo Paulo louva? Louva. Por que nós devemos louvar? Em primeiro lugar, nós devemos louvar ao nosso Senhor simplesmente, ou poderia ser unicamente, porque Ele é Deus. Nós já deveríamos devotar toda a nossa vida simplesmente porque somos criaturas e Ele é o nosso Criador. Deus é aquele que não foi criado, não pode ser manipulado, não pode ser enganado. Deus é aquele que ama, coordena o universo e chama o seu povo. Isso é muito importante. Na hora da tribulação, na hora do problema, você deve se lembrar que você tem um Deus nos céus. E esse Deus que está nos céus, Ele é tão amoroso que Ele também está com você e caminha com você e está cuidando de você no meio da tribulação. Segundo lugar, por que nós devemos louvar ao Senhor? Porque o texto diz, porque Ele é Pai de Jesus Cristo, o nosso Senhor. E é por causa de Jesus Cristo que nós podemos chamar Deus de Pai. Olha só isso. Deus nos vê na unidade com Jesus e nos ama como ama o seu Filho, João 17. Somos cidadãos do reino do Filho do seu amor. Louvado e engrandecido seja o Senhor. Sabe por que nós podemos passar por tribulações felizes? Porque nós somos filhos do Deus Altíssimo, Deus Criador, o Deus que nos adotou, o Deus que nos deu o privilégio de nós fazermos parte de sua família, e isso é maravilhoso. Terceiro lugar, por que o apóstolo Paulo nos mostra? O que essa passagem nos mostra para nós louvarmos ao Senhor? Nós louvamos ao Senhor porque Ele é o Pai de misericórdia. Presta atenção. Quando a Bíblia escreve sobre isso, Ele é o Pai de misericórdia. Para um judeu, essa expressão Pai significa aquele que dá origem a. Então, Deus é a origem ou a fonte da misericórdia. Quer ver como você sabe disso? Satanás é o pai da mentira, aquele que dá origem à mentira. Então nós louvamos ao Senhor porque Ele é o Pai de misericórdia. Se você pegar isso, o texto de Satanás é João 8, ou você pode ir para Gênesis, você vai ver Jubal foi o pai dos instrumentos musicais, Gênesis 4. Você vai ver aquele que deu origem aos instrumentos, segundo a palavra de Deus. Então nós louvamos a Deus, porque Ele é a origem da misericórdia, ou a fonte da misericórdia. E o que é misericórdia? É nós não recebermos aquilo que merecíamos, ou não recebermos aquilo que merecemos. É só você pensar em graça e misericórdia. Graça é receber aquilo que não merecemos. Misericórdia é não receber aquilo que merecemos. Nós merecíamos a punição do Senhor, mas o Senhor resolveu punir o seu próprio Filho, em favor dos seus filhos aqui, daqueles que creem em seu sacrifício. Quarto lugar, por que nós devemos louvar a Deus? Porque diz o texto que Ele é o Deus da consolação. Presta atenção. A ideia aqui não é aquele Deus que passa a mão na cabeça do filho em qualquer circunstância, que estraga os seus filhos, mas que dá força para os seus filhos enfrentarem a tribulação, para passarem pelas tribulações, para vencerem as tribulações. E Deus faz isso conosco, não é verdade? Quantas tribulações eu e você passamos?
E nós oramos, nós pedimos orações na igreja, nós fomos, Deus usou a palavra dele para falar conosco, Deus usou uma música, a palavra cantada para falar conosco, Deus usa a vida de um irmão, e a hora que a gente vê, a gente passa pela tribulação. Quando a gente olha para trás, a gente pensa: em tudo o Senhor seja louvado, porque foi Ele que levantou fulano. No meio da tribulação eu conheci ciclano. No meio da tribulação eu encontrei novos amigos, irmãos. No meio da tribulação eu encontrei pessoas que estavam piores que eu, ou já passaram por coisas piores e foram usadas para me consolar. Louvado e engrandecido seja o Senhor, porque Ele é a fonte da consolação, o Deus da consolação. Como diz o salmista: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Em primeiro lugar, nós passamos pelas tribulações e pelos desânimos, lembrando quem Deus é. Então lembre-se de quem Deus é. O nosso Deus, o seu Deus, é imutável. O seu Deus é a fonte do amor. O seu Deus é a fonte da misericórdia. O seu Deus é a fonte da libertação. O seu Deus é a fonte que você precisa para a salvação. Amém? Louvado seja o Senhor. Em segundo lugar, como vamos passar pelos desânimos? Lembrando do que Deus faz por você. Deus faz muitas coisas. Em primeiro lugar, lembramos de quem Ele é. Agora, o que Ele faz por nós. É interessante que quando você pesquisa essa expressão, bendito seja Deus, você vai encontrar em outras passagens também do Novo Testamento. E quando você olha e analisa essas passagens, a primeira que você vê é a passagem de Efésios 1, 3 e 4, que fala: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E fala assim: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. Olha só. O que Deus fez, ou o que Deus faz por nós? Em primeiro lugar, Efésios, o apóstolo e a Bíblia nos manda lembrar daquilo que Deus já realizou em nós, que tem resultados no presente. O que Deus já realizou em nós? Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Segundo lugar, 1 de Pedro 1,3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo, para uma herança incorruptível. Olha só, ele está bendizendo ao Senhor por aquilo que é garantido, que Ele fará. A nossa salvação, essa herança incorruptível, as consequências presentes de uma garantia futura. Basicamente aqui, ele tem certeza para onde vai. Então isso vai afetar como ele vai viver nesse momento. Isso é muito poderoso, porque é o seguinte: você tem certeza para onde você vai depois que você morrer? Olha só, que coisa maluca, né? Que pergunta boa para fazer agora, né? Eu tenho certeza. E não é por causa de mim. É por aquilo que Cristo fez em mim. Ele nos dá essa certeza. E nós podemos descansar nessa certeza e vivermos para Ele. Isso é maravilhoso. Por isso, nós devemos nos lembrar daquilo que Deus faz. E em nosso texto, Paulo está louvando a Deus, não pelo que Deus já fez, ou aquilo que Ele fará, mas pelo que Deus está fazendo nesse momento. Olha só, que coisa importante que nós aprendemos aqui. Nós louvamos a Deus por quem Ele é, nós louvamos a Deus pelo que Ele faz, o que Ele já fez, o que Ele fará, que é garantido, e o que Ele está fazendo. Detalhe: o que Deus está fazendo em sua vida? Primeiro lugar,
Primeiro lugar, Deus está permitindo tribulações. Eu não queria dar essa notícia para você. Você já pensou nisso? Um Deus amoroso que permite nós passarmos por tribulações, é possível? É bem possível e verdadeiro isso. Deus permite os seus filhos passarem por grandes tribulações. É por isso que às vezes nós ficamos abatidos, tristes, fundo do poço. E sabe o que eu quero falar com isso? Essa verdade que Deus nos permite passar por tribulações é confortadora. Imagine só, imagina comigo aqui. Imagine que as tribulações fossem obra do acaso. Eu não sei o que virá, não sei o meu destino. Se eu vivesse assim, eu vivia totalmente sem esperança. Se for qualquer que seja o nosso futuro, tanto faz. Eu não sei para onde estou indo, nem para onde vou quando morrer, então eu posso viver a vida totalmente sem esperança. Isso é totalmente esquisito e desesperador. Você acha que tem gente que vive assim? Tem muitas pessoas que vivem assim, que acham que Deus criou o mundo, até creem que Deus criou o mundo. Mas como um relógio de corda, ele deu corda nesse relógio e soltou. E vamos ver o que vira esse mundo. Isso é desesperador, meus irmãos. É desesperador. Não é saber o que vai acontecer amanhã comigo, mas saber o que vai acontecer pelo resto da eternidade comigo. Isso é confortador. Isso é maravilhoso. Isso sim, para você que é mais pentecostal, você tem que se apropriar dessa promessa. Eu recebo essa promessa. Porque saber para onde vamos passar, ou onde vamos passar a eternidade, é muito confortador. Imagina só, se não tivesse Deus, imagina se estivéssemos apenas vivendo aqui, sem ter certeza de nada. Isso seria totalmente horrível. Frustrante. Às vezes nós achamos que temos o controle da nossa vida. Isso também é desesperador. Por quê? Porque a hora que o problema aparece, você e eu sabemos que não temos controle de nada. A hora que o médico fala que estamos doentes, eu e você sabemos que não temos o controle de nada. A hora que o nosso filho está perdido nas drogas, nós sabemos que não temos o controle de nada. Nós sabemos que nós dependemos de joelho no chão e orarmos ao Senhor que pode alcançar e continua alcançando a vida dele. Viver sem esperança é totalmente desesperançoso. Nós somos o povo da esperança, que vive na certeza do que virá. E quem virá será o nosso Senhor na sua glória e reunirá toda a sua igreja. Olha só, esse desespero é expresso até nas músicas. Hoje a gente estava falando sobre isso, né? E eu tenho certeza que você conhece essa música. Eu quero até que você levante a mão aqui. Quem aqui conhece a música Aquarela do Toquinho? Levanta a mão. Que começa, numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo. Essa música não é totalmente bonitinha para você colocar para os seus filhos? Não. Olha que coisa maravilhosa. Por quê, pastor? Porque essa música fala de desesperança. De uma pessoa que está em total desesperança. Aí fizeram clipes bonitinhos de aquarela, de guarda-chuvas coloridos, e nós colocamos para os nossos filhos decorarem essa música. Mas se cantar música, e eu acho que vocês concordam que cantar música também é cantar e aprender teologia, eu vou ler só uma parte dela aqui para vocês, tá bom? É que todo mundo só sabe o começo, né? Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo, daria para fazer um coro aqui, mas é ridículo dentro de um culto ao Senhor. Mas eu vou ler aqui para você, olha só. O futuro é uma astronave
que tentamos pilotar. Legal, até aí vamos lá. Não tem tempo, nem piedade, nem tem hora de chegar. Sem pedir licença, muda a nossa vida e depois nos convida para rir ou chorar. Olha só agora, nós estamos falando do futuro, certo? Nessa estrada não nos cabe conhecer o que ver e o que virá. O fim dela, ninguém sabe bem ao certo onde vai dar. E agora, olha só. Vamos todos numa linda passarela, que é esse mundo que está sendo desenhado, de uma aquarela que um dia, enfim, descolorirá. Olha só o que ele está falando para mim e para você. Ele está falando que está tentando fazer a vida colorida, mas no fim, essa vida vai virar cinzas, que não vale a pena continuar. E nós ensinamos teologia para os nossos filhos, através da música do Toquinho. Interessante, né? Eu sei que você vai ficar chato com música. Deveria mesmo. As músicas ensinam mais do que pregações hoje. Muitas pessoas vão para as igrejas por causa da música. E não por causa da palavra. E na música tem palavra, sim. Isso é bênção de Deus. Mas perceba como nós vamos sendo influenciados por ritmos, não sei como é que chama, de criança. É uma coisinha de criança. Essa música ensina que não vale a pena, porque o futuro, quem sabe o que virá? Deus sabe. E eu garanto para vocês, na Bíblia, que o futuro é mais colorido do que o presente em que estamos vivendo. Isso é maravilhoso. Isso é bendito. Aí sim poderemos estar cantando músicas com os nossos filhos, ensinando teologia para eles. Olha, que vale a pena seguir com o Senhor, que vale a pena pagar o preço, que vale a pena porque os nossos olhos não estão voltados aqui, nossos olhos estão voltados ao céu, que lá tudo é colorido e a presença do Senhor é constante, sem pecado, sem nuvens cinzentas, sem nada, apenas a presença do Senhor e os irmãos reunidos em adoração ao Senhor. Isso sim que é maravilhoso, isso sim que é esperançoso, isso sim que nós temos que ensinar para os nossos filhos. Isso sim que nós temos que ensinar aos adultos. Porque na hora do desespero, o que vai nos manter de pé é o nosso Deus e a crença correta nele. E se não tivermos uma crença correta? E se acharmos que no fim tudo descolorirá? Para que continuar? Não vale a pena. Não vale a pena viver. Por isso que eu e você somos o povo mais esperançoso do mundo. Isso é maravilhoso. Então nós devemos olhar para esse Deus de esperança, de paz, o Deus que não perde o controle das coisas. E sabe, eu e você passaremos por sofrimentos. Só palavras sinônimas de sofrimento, Paulo usa 5, só em 2 Coríntios aqui. Palavras mais ou menos que quer dizer sob pressão, confinado, sofrimento, angústia, tribulação. A ideia é que teremos momentos que nós não temos para onde correr. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Por isso que nós temos que olhar para o Deus que continua sentado no seu trono e governando esse universo. Esse é o nosso Deus. Tudo pode estar fora de controle e em sua vida, nada está fora de controle com o nosso Deus que continua governando esse universo. Então, olhe para cima, meu irmão. Olhe para cima em nome de Jesus, porque Deus tem controle, ou está no controle das tribulações. No versículo 8, Paulo está falando que ele passou tantas tribulações, que na mente dele, elas estavam acima de suas forças. Eu e você, se não passamos, vamos passar por isso. Parece que até as lágrimas secam, né? De tanto chorar. Mas eu quero falar para você, meu irmão, minha irmã,
Deus sabe exatamente até onde Ele vai abrir a torneira da tribulação em sua vida. E não da carga que você não possa suportar. Paulo, diz o texto, que ele se desesperou da sua própria vida. Mas Deus nunca se desesperou da vida do seu servo. Esse é o Deus que nós estamos servindo aqui nessa noite. Isso é maravilhoso, isso é bendito. E é bom nós sabermos que passaremos por grandes momentos de tribulação. Em terceiro lugar, o que Deus faz por nós? Deus nos capacita para suportarmos as tribulações. Olha só. A ideia que Paulo está passando aqui é que eu tentei de tudo. Sabe quando você tenta de tudo? Talvez você esteja passando por isso hoje. Eu tentei socorro, eu tentei auxílio, eu tentei aconselhamento, eu tentei a igreja, eu tentei o pastor, eu tentei os irmãos, eu tentei tudo que eu posso. Eu tentei a medicina, eu tentei remédios, eu tentei todos os caminhos. Parece que os caminhos se esgotaram, pastor. Eu quero dizer para você que os caminhos não se esgotaram. Por quê? Porque às vezes Deus permite nós passarmos por coisas, para nós não confiarmos em coisas, em pessoas, para nós confiarmos somente nele. O corredor da graça até o trono de Deus continua aberto para a sua vida, para nós ajoelharmos no chão e falarmos: Senhor, eu já tentei de tudo, me ajuda, Senhor, só restou o Senhor. E para falar a verdade, quando restar apenas o Senhor, você terá tudo que você precisa. Isso é maravilhoso. Isso é bendito, e Deus nos permite passar por isso. É por isso que o próprio apóstolo Paulo, ele fala: quando eu sou fraco, aí é que sou forte, porque eu dependo do Senhor. É o Senhor quem nos mantém de pé. E próximo lugar, porque o que Deus faz por nós? Deus é aquele que nos livra das tribulações. Aqui é um ponto importante, que eu tenho que dar uma notícia para vocês. O que significa livrar das tribulações? Tem uma história bíblica, que estava Pedro e Tiago. Pedro foi liberto da prisão, Tiago foi decapitado. Pergunto para vocês, Deus livrou Pedro e Tiago das tribulações? Pergunta interessante quando alguém morreu, né? A resposta é sim. Deus livrou Tiago das tribulações. Deus livrou Pedro das tribulações. Sabe qual que é a nossa dificuldade de entendermos aqui? Hoje foi muito bem colocado na Escola Bíblica Dominical, e você deveria participar da Escola Bíblica Dominical, todo domingo às 10 horas. O problema de nós não compreendermos esse texto de Pedro e Tiago é que os nossos olhos estão nesse mundo, enquanto Deus nos chamou para olharmos para a eternidade. Então, na verdade, Tiago, pode ter certeza, que ele estava na glória do seu Senhor, e Pedro continuou atribulado ainda por mais um tempo. Deus nos livra das tribulações? É claro que Ele nos livra das tribulações. Sim, Ele nos livra das tribulações terrenas aqui ou diárias. Como diz o Salmo: clamou este aflito e o Senhor ouviu e o livrou de todas as tuas tribulações, de todas as suas tribulações. O que Deus faz por nós? Deus nos livra das tribulações. Em último lugar, Deus é glorificado por meio de nossas tribulações. Deus não deixa nós passarmos nada em nossas vidas sem que nós cresçamos à imagem e semelhança do seu Filho. Entenda uma coisa: o sofrimento de Deus para mim e para você é um sofrimento pedagógico. Nós sempre saímos mais fortalecidos, nós sempre saímos com mais fé, nós sempre saímos mais maduros das tribulações. E eu sei que é difícil, mas para nós termos maturidade, Deus tem que nos enviar problemas.
Para nós termos domínio próprio, Deus nos envia situações que vai tirar-nos do sério. Para nós termos mais paciência, Deus envia pessoas chatas do nosso lado. Que você fala, estou testando minha paciência. Você não orou? Você não quer ter mais paciência? Você não quer ser mais parecido com Jesus Cristo? Então, Deus está te dando uma grande oportunidade. Então, paciência aí, ô dona. Com seu marido. Eu vi uma esposa cutucando aqui o marido. Deve ser ele o problema. Paciência, dona. Ou, irmão, com a sua esposa. Paciência. Na glória isso daí passa. Calma. Só tem mais 70 anos juntos. Louvado seja o Senhor. Vamos aprendendo a conviver. Você vê, agora as mulheres gostaram que eu vi umas agora assim, 70 anos te aguentando. Quase que vai para o céu pelas obras, não é verdade? Só de aguentar. Deus é maravilhoso. Deus usa pessoas para nos aperfeiçoar. E isso é muito importante. Deus usa pessoas com experiências diversas para nos abençoar. E o nome dele é glorificado. Em último lugar, para a gente encerrar. Lembre-se do que Deus faz através de vocês. Preste atenção. Um dos propósitos da tribulação é o Senhor nos usar para a honra e glória dele e para abençoar pessoas. O texto diz: com o mesmo encorajamento que recebemos, somos encorajados com o Senhor. O texto usa a expressão consolar aqui. Isso serve para os dois, por isso que eu resolvi tirar e colocar encorajamento. Você encoraja agora, porque você recebeu o encorajamento de Deus. A ideia é que nós somos consolados e encorajados. Consolados, ou seja, cuidados. Como um pastor que está cuidando de uma ovelha ferida. Olha, vamos lá, eu vou continuar cuidando de você, o que você está precisando? Encorajados, vamos adiante, meu filho, vamos lá, o mar vai abrir, vamos para frente, vamos seguindo, a obra avança, vamos lá. Deus nos usa para encorajar pessoas. Deus nos usa para encorajar pessoas. E eu sei que esse tema de sofrimento não é fácil. Não é fácil para ninguém. E eu sei que tem pessoas que sofrem por causa de pecado. Mas tem pessoas que sofrem para não cair em pecado. Olha que coisa interessante. O apóstolo Paulo foi colocado um espinho na carne. E o porquê disso é maravilhoso. Porque Deus apenas queria mostrar para ele: a minha graça te basta, meu filho. A minha graça te basta. Não vai por você não que vai dar errado. Não vai pelos seus pensamentos que vai dar errado. Vai pelos meus, porque são maiores do que os seus. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Lembra que a gente fala, nós queremos de fato ser uma igreja poderosa em José Bonifácio. Poderosa é uma igreja que é encontrada de joelhos. Uma igreja humilde. Uma igreja que abraça as pessoas. Uma igreja que caminha mais uma milha com pessoas. Uma igreja que ensina pessoas. Uma igreja que chora com pessoas. Uma igreja que se alegra com pessoas. Isso sim é uma igreja poderosa na visão do Senhor. É uma igreja que depende dEle. É uma igreja que depende totalmente dEle. Nós dependemos totalmente do Senhor. Versículo 5 diz: porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. E é interessante ele colocar isso no meio, né? Colocar a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo sofreu até o fim, em obediência ao Pai, pelas nossas vidas, porque Ele tinha um propósito. Obviamente, o texto está falando que nós sofremos iguais o nosso Senhor Jesus Cristo. Não o sofrimento de cruz, óbvio, não passa nem perto o nosso sofrimento comparado com a cruz do Calvário.
Mas em Filipenses diz que para conhecer o poder da ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, irmãos que sofrem juntos igual o Mestre sofreu. E assim como Cristo sofreu em obediência, nós devemos fazer igual. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele suportou em obediência, por amor, todos os sofrimentos. E isso é o nosso maior encorajamento para continuarmos na fé. Sabe, meu irmão, é preciso lembrar de quem Deus é para você, para suportar o sofrimento. Deus é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdia e compaixão. É preciso lembrar do que Deus fez por você, para suportar esse sofrimento que você tem passado. Ele nos ajuda nas tribulações e concede graça suficiente para que nós possamos suportar todas elas. É preciso lembrar do que Deus faz através de você, para você passar pelas tribulações. Ele te livra e te usa como estímulo para as outras pessoas. E eu gostaria de encerrar essa mensagem orando. Mas hoje eu não quero orar por você. Eu quero orar com você. Tem sido um ano difícil para mim. O ano mais difícil até hoje. E eu quero que, se você estiver passando por momentos difíceis, você venha orar aqui comigo, aqui na frente. Você se levante e nós vamos orar aqui por um período. Depois eu quero pedir para o presbítero Clay orar por nós. Abençoando as nossas vidas, pedindo a bênção do Senhor sobre nós. Eu quero que você se levante do seu lugar e venha orar aqui comigo. Se você quer e precisa do consolo de Deus nessa noite. Vamos nos ajoelhar aqui quem puder. Vamos orar ao Senhor e depois o presbítero Clay vai quebrar o silêncio. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, de 1 a 10. O texto também será projetado. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, de 1 a 10. Diz assim a palavra do Senhor. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque de vós
repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus e do seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Vamos orar ao Senhor. Deus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito. E obrigado por mais uma oportunidade, Pai, de expormos e escutarmos a Tua palavra. Que o Seu nome seja exaltado nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, estamos no último ano do nosso ano, último dia do nosso ano de 2024. E quando nós vamos nos aproximando do final do ano, nós começamos aquelas velhas ou novas promessas de ano novo, não é verdade? Quem aqui já não falou, a partir de 1º de janeiro eu vou parar de comer doce, eu vou parar de fazer alguma coisa, eu vou emagrecer X quilos, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, a minha vida será diferente. Então nós vamos estabelecendo algumas metas. Muitas dessas metas não são cumpridas, mas também não vejo que são inúteis. É sempre bom nós fazermos metas, mas colocarmos diante de Deus o porquê estamos fazendo e qual o propósito de realizarmos tais metas. E aí quando chega no final do ano de novo, para quem gosta de anotar numa agenda, numa folha, você vai lá conferir e percebe que você fez mais ou menos uns 15 a 20% do que você pretendia fazer. Louvado seja o Senhor. E você chega no final do ano ainda e agradece a Deus, como nós fizemos aqui. Será que eu e você temos algum motivo de agradecimento por esse ano? Um motivo só. Aqui na igreja, algum motivo de agradecimento? Pelos irmãos que chegaram na igreja, pelas pessoas, pelas programações, pelas vidas alcançadas, pelo nome de Deus que foi glorificado, pela construção da igreja, mais uma etapa de construção. Em tudo nós vamos dando graça. Também é importante no final do ano nós avaliarmos ou reavaliarmos algumas atitudes nossas. E talvez seja o momento também de pedirmos perdão. Perdão por isso que eu fiz esse ano. Perdão por aquilo que eu fiz esse ano. Olha, eu preciso, em nome de Jesus, mudar essa atitude, porque isso tem prejudicado o testemunho do Senhor, tem prejudicado a minha casa, tem prejudicado a minha vida, ou tem prejudicado a minha família. Então nós pedimos perdão. E é importante o exercício de perdão. Geralmente eu tento fazer isso nesse último culto, né? Pedindo perdão por qualquer bobagem que eu falei durante o ano aí. Tem tantas bobagens que eu falo, às vezes alguns irmãos ficam ofendidos, mas me perdoa também. As bobagens talvez vão continuar saindo, né? Que de repente sai, escapa um fio e sai uma bobagem para cá, uma bobagem para lá. E aí nós pedimos perdão por isso, mudamos de conduta e vamos para mais um ano, e nós estabelecemos metas. Baseado nesse texto sagrado que nós acabamos de ler, eu quero colocar algumas metas bíblicas para você e para essa igreja no ano de 2025. É importante nós olharmos a Bíblia com os óculos também do que Deus quer que nós façamos, do que Deus quer que nós ou avançamos, do que Deus quer que nós mudamos, para a honra e glória dEle. Porque Deus tem muitos mandamentos para nós. E quando nós cumprimos esses mandamentos, nós também somos abençoados e abençoamos pessoas. E a partir desse texto maravilhoso, eu quero tirar pelo menos 4 metas aqui. Eu vou explicar o contexto do texto para vocês e vou ir explicando as metas aqui que nós podemos tirar de aprendizado desse texto maravilhoso. É importante dizer
que Paulo escreve essa carta a uma igreja de Tessalônica. E o primeiro aprendizado aqui é que igreja tem uma conotação bíblica. Igreja é um povo chamado para fora. Olha que coisa interessante. Igreja é um povo que se reúne. Obviamente a igreja do Senhor ela está espalhada pelo mundo. Nós somos uma pequena parte, uma pequenininha parte da igreja do Senhor. Mas é um povo que é chamado para fora. Que fora? Um povo que é escolhido por Deus, transformado por Deus, para levar a luz de Deus ao mundo, para salgar o mundo. Então esse é um primeiro ponto importante aqui para nós compreendermos. Se nós, como igreja, não estamos influenciando nada a cidade de José Bonifácio, nós estamos com basicamente uma perna manca aqui. Nós estamos com uma asa quebrada, seria como um pássaro de duas asas e uma delas está quebrada. Porque nós, como igreja, somos chamados apenas para fazer duas coisas, e vocês sabem, nós adoramos a Deus quando alimentamos aqueles que foram alcançados e alcançamos os perdidos. Qualquer uma dessas pernas que faltar, nós não estamos adorando a Deus como Deus realmente deseja, como Deus quer. Nós estamos pecando. E para isso, nós podemos ter metas a partir da palavra de Deus. E a primeira meta que eu vejo nesse texto, Paulo ele vai escrevendo para uma igreja. Ele até escreve no versículo 4 assim: reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Quando você pega que Deus tem um povo, desde antes da fundação do mundo, isso percorre a Bíblia, e Deus determinou que esse povo fosse alcançado através da palavra dele. A palavra dele que está na boca de quem já foi alcançado. Logo, a nossa primeira meta para 2025 como igreja, não é que você vai vencer todas as coisas, tá? Não é que Deus vai fazer do seu ano muito melhor. Eu sei que a gente tem escutado algumas coisas, alguns cortes da internet assim. 2025, o seu ano vai ser muito melhor, mas o que significa ser um ano muito melhor? Por isso nós vemos a palavra do Senhor. E a primeira meta, de fato, para nós termos um ano muito melhor, é nós sermos usados para alcançar esse povo de Deus escolhido desde antes da fundação do mundo. Perceba, a salvação do povo envolve Deus. A salvação do povo envolve a sua palavra. A salvação do povo envolve a proclamação da palavra de Deus. E eu quis falar essas três coisas para você perceber apenas uma: que do começo ao fim a salvação pertence a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Preste atenção. Se você está aqui hoje, foi porque Deus te atraiu para estar aqui hoje. Eu sei que você fala, mas eu dei o nome para estar aqui. Eu me troquei, eu tomei banho, eu passei, qual perfume que eu estava falando agora? Subaqueira lá. Eu passei um avanço debaixo do braço, para vir na igreja na virada do ano, cheirosinho. Eu decidi vir aqui. A Bíblia fala que Deus te atraiu para vir aqui. E isso é maravilhoso. Sabe por quê? Porque pensa, se eu fosse com as minhas palavras, ou se eu sou capaz de com as minhas palavras, com a minha oratória, transformar a vida de alguém, eu não consigo nem transformar a minha própria vida. Isso é maravilhoso. Crer nisso que Deus nos trouxe aqui, nos deixa com uma possibilidade enorme, que nós vamos plantar o Evangelho, nós vamos divulgar os cultos, nós vamos falar do amor do Senhor, e o povo dele vai ser alcançado pela palavra eterna que é dele mesmo. Essa palavra que alcança corações. Isso é maravilhoso. Então nossa primeira meta, e nós não podemos deixar, vou usar o termo que todo mundo conhece, nós não podemos deixar a peteca cair. Porque às vezes a igreja vai crescendo, e é gostoso, mas vai se tornando um clubão.
um clube de pessoas que se reúnem. Quando colocar a mesa de ping-pong lá em cima, louvado seja o Senhor, ainda, pimbolim, mais o que, não sei, aí vira um clube, onde todo mundo está feliz, mas não alcança mais ninguém, porque você está feliz demais aqui dentro. Isso tem que ser relembrado em nossos corações, para nós de fato ficarmos inconformados, como foi falado domingo, ou insatisfeitos, para nós continuarmos fazendo as nossas programações, ou novas programações, com vistas a alcançar aqueles que ainda não foram alcançados, ou com vistas a alcançar aqueles perdidos. Então a primeira meta para a igreja é nós sermos usados para alcançar o povo de Deus. Mas pastor, tem um problema aqui. Eu estou escutando, e o senhor está falando que essa palavra é para a igreja, para os filhos. Eu não sou filho de Deus. Se esse é seu caso, eu quero falar para você que a palavra dele está sendo exposta aqui hoje, e conclamar que você receba ou entregue sua vida totalmente a Cristo. Essa é a melhor decisão que você pode tomar. Uma decisão que transforma toda a sua vida. Uma decisão que transforma toda a sua família. E o Senhor continua chamando através da palavra. E Ele está te chamando nessa noite, em nome de Jesus. Mas em segundo lugar, no versículo de 5 a 7, ele fala assim, versículo 5, lá no finalzinho, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento. E o versículo 7 fala assim, de sorte que vos tornastes modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. O que o apóstolo Paulo está fazendo é um elogio aqui a essa igreja. Que essa igreja está, através da vida prática dela, impactando até outras cidades. Sabe quando fala, ou lá naquela cidade de Tessalônica, tem uma igreja lá abençoada. Uma igreja que prega o evangelho com fidelidade. Uma igreja que o pessoal é engajado na missão. Uma igreja cheia de pecadores. Amém. Mas os pecadores que estão tentando ou buscando a santificação no Senhor e estão obedecendo ao Senhor, e esse relato estava se espalhando. É como se nós fôssemos na metrópole de Ubarana ou de Adolfo, alguma coisa assim, e falasse assim, aqui tem uma igreja. Qual igreja aqui mais relevante da cidade, no sentido de bíblica, no sentido de expor a palavra? E você logo lembrasse assim, ó, lá tem uma igreja que o pessoal é firme, lá tem uma igreja que o pessoal discipula as pessoas, lá tem uma igreja que é pregado o evangelho com fidelidade, lá tem uma igreja alegre, que o povo canta, que o povo vai, que o povo participa. É isso que estava acontecendo aqui. Por isso que a nossa segunda meta, já vindo da primeira, é testemunhar do Senhor. Nós precisamos nos preocupar com o nosso testemunho pessoal. Porque o testemunho pessoal advém de uma vida santificada, de uma vida transformada, de uma vida de arrependimento. Onde a Bíblia, na verdade, só traduz que arrependimento é que você está indo para um lado do pecado e você dá meia volta e volta para o lado da santificação, metanoia. Mudança de direção, mudança de rumo. E talvez esse seja o ponto para mim que mais pega aqui. Porque é o seguinte, eu e você certamente já chegamos em rodinha que estavam falando mal de igrejas. De crentes, de líderes, de pastores, de mim talvez. A questão é, estavam falando mal, e é pecado. Estavam pecando falando mal. Por quê? Está acontecendo alguma coisa? Não deveriam. Estavam falando mal, pecando falando mal,
porque simplesmente não gostam, querem dar desculpas pelas suas vidas, então querem arrumar desculpas falando que o líder tal é assim, o pastor fala muito alto, o pastor fala baixo, a parede é branca, a parede é preta, dando desculpas para a sua própria falta de compromisso. Dito isso, isso tem que nos levar a pensar, sim, o que as pessoas estão falando da nossa igreja na cidade. Se a igreja honra seus compromissos. Se a igreja tem abençoado a cidade. Se as pessoas, e você, membro da igreja, representa assim a igreja, porque as pessoas falam, o crente lá da tua igreja. Que nem é minha coisa nenhuma. Se você tem de fato dado testemunho, ou você tem de alguma forma manchado esse testemunho. É interessante que Paulo, ele dá o caminho aqui para a igreja ser uma boa igreja que testemunha. Ele fala assim, o evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Olha que coisa interessante essa frase aqui. Nós não seremos testemunhas, porque o pastor está pregando que o segundo ponto desse sermão de metas é para sermos testemunhas. Nós seremos testemunhas em decorrência de nós buscarmos ser crentes cheios do Espírito Santo de Deus. Quando nós buscamos, e a Bíblia orienta como buscar, em orações, cantando hinos, vivendo em ação de graças, dando graças por tudo. Nós seremos crentes cheios do Espírito Santo, ou seja, que testemunham, porque se você vê desde o início, os crentes cheios do Espírito Santo, eles testemunhavam, e se fosse preciso, eles até morriam por aquela verdade, eles testemunhavam daquilo que eles viram, daquilo que eles ouviram, daquilo que eles creram. E para nós sermos testemunhas do Senhor, nós precisamos buscar ser uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. E aqui é muito interessante, porque uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus é uma igreja necessariamente que prega o Evangelho. Pergunto para você, com sinceridade do seu coração, desanimado ou alegre nesse último dia do ano, com sono ou não? Pergunta muito séria aqui. Você em 2025 deseja de fato ter grandes experiências com Deus? Essa é uma pergunta muito séria que você deve responder. Se a sua resposta foi sim, eu vou te dar aqui o segredo maravilhoso da Bíblia para você ter grandes experiências com Deus. Pregue com fidelidade o Evangelho. É uma coisa muito interessante isso. Pode perceber experiências reais com Deus. Milagres, sinais, mudança de vida, vem de Deus, através de pessoas que estão pregando o Evangelho dele que transforma. É muito interessante isso. E você talvez esteja pensando assim, pastor, mas eu não estou pregando o Evangelho? Segundo as estatísticas, não. Segundo as estatísticas, todas as igrejas crescem, porque menos de 10% dos crentes das igrejas estão pregando o Evangelho com fidelidade. Elas não estão falando da placa da igreja delas. Elas não estão falando do pastor, se prega bem, se prega mal, se é gente boa, se não é, se dá lambada na pregação ou não. Elas estão pregando o Evangelho. E é triste quando eu fico pensando numa estatística real do Instituto Moody, ele falando que 90% de todos os crentes do mundo todo nunca foram usados para levar ninguém a Cristo.
A pergunta é: será que Deus não quer nos usar? Poderia ser o caso, na verdade. Eu fui chamado para ser Isaías. Eu vou pregar e ninguém vai escutar. Creio que não temos nenhuma base bíblica para nós crermos nisso. Porque o Senhor Jesus fala que onde nós plantarmos a semente do Evangelho, ali Ele mesmo vai dar os frutos. Só que é o seguinte, se tratando de testemunho, o que nós temos plantado em nossas rodinhas, em nosso serviço, onde nós vamos, num shopping, ou na praça, ou em qualquer lugar? Às vezes somos nós, cristãos, que plantamos a discórdia ali no meio. Às vezes somos nós que estamos reclamando que o ano foi exatamente uma porcaria. Um ano para ser esquecido, hein, pastor? Misericórdia. Nossa, esse ano aconteceu tanta coisa. Parece que a pessoa nem se lembra que há 2 anos atrás teve Covid. Perceba que tem muito mais a ver com o nosso coração murmurador do que com a realidade. É por isso que a Bíblia vai nos orientar. É óbvio que ela sabe que nós temos a tendência de olhar para a parte negativa até do nosso ano e falar, que ano difícil. É por isso que a Bíblia vem nos orientar. Em tudo nós devemos dar graças. Não porque o ano não foi difícil, mas porque apesar das dificuldades, Deus cuidou da sua vida. E é interessante que nas dificuldades nós somos levados a duvidar dessa verdade. Se você é um ser humano normal, não um ET santo, você também já pensou, Deus, o Senhor esqueceu de mim, não é possível. Eu estou no fundo do poço, descobri que tem porão esse poço, e talvez tem mais um poço lá embaixo, porque as coisas só vão descendo. Cadê o Senhor que não escuta as minhas orações? Mas é interessante, que quando nós olhamos para a palavra de Deus, é justamente em momentos de crise que surgem as orações mais sinceras do nosso coração. É justamente quando estamos no fundo do poço que surgem as orações mais sinceras, porque no fundo do poço não tem amigo para jogar corda para você não. No fundo do poço só tem uma pessoa que pode te tirar de lá, o nosso Senhor Jesus Cristo, louvado seja Ele. E aí nós fazemos nossas orações mais sinceras. E é interessante que depois de um tempo, quando saímos do fundo do poço sem ao menos ver, nós fomos moldados à imagem e semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí me parece que surge outra pessoa que passa pelo mesmo problema que você, e você chega nela e fala, eu posso te ajudar. Porque eu já passei por isso. Vai ser assim, vai ser difícil, mas eu vou orar com você. E perceba que quem já passou pelo fundo do poço, a maior ajuda é a oração. Olha que coisa interessante. Por quê? Porque a oração é o reconhecimento que não há nenhum poder em nós. O reconhecimento que nós, de fato, não podemos tirar a pessoa do fundo do poço. Mas o Senhor, através de uma só palavra, Ele pode ressuscitar um morto, mudar uma vida, louvado seja Ele. Nós precisamos testemunhar mais. Em terceiro lugar, meta para o próximo ano. O segundo lugar é testemunho. O primeiro, ser usado para alcançar o povo. Nós precisamos ser encorajadores. Perceba, Paulo já havia falado isso no contexto, mas que aquela igreja era inspiradora para outras igrejas. Você já conheceu alguém que é inspirador de verdade? Você fala, cara, essa pessoa, esse homem, essa mulher é inspirador. Ele me leva a ser mais crente de fato, porque as atitudes dele mostram que ele é uma pessoa madura, que ele vive, que ele ama, que ele paga o preço pelo Evangelho. Paulo fala que o testemunho dessa igreja repercutiu. A ideia aqui é que soou como uma trombeta. E aqui, só um pontinho. O que soou como uma trombeta é o que Cristo está fazendo.
porque me parece que nós temos uma onda de testemunho para falar sobre o que eu estou fazendo. Meus amados irmãos, nada de bom procede de nós, tudo de bom procede de Deus. E se nós fazemos alguma coisa de fato que beneficie o próximo, a glória deve ser dada somente a Deus, porque todo bem procede de Deus, como diz Tiago, do Pai das luzes. Procede dele. Então, se nós temos muitas coisas para agradecer e poderíamos fazer igual primeira passagem do ano que nós fizemos na igreja, e eu perguntava para cada um: Lorenzo, fala uma bênção, Ana, fala uma bênção, Esteve, fala uma bênção, até passar todo mundo, nós iríamos enxergar que Deus de fato fez muitas coisas para nós. Mas talvez por causa do cansaço, final de ano, nossos olhos são tampados, como escamas nos nossos olhos, e nós não conseguimos enxergar. Por isso que é importante nós fazermos essa reflexão. O que Deus te abençoou nesse ano? O que Deus nos abençoou nesse ano? Encorajamento. Pergunto: você sabe por que as pessoas vêm para a igreja? Óbvio, se a sua resposta for porque Deus manda, você está certo. Ponto. Não vou discutir com você. Mas você sabe qual meio Deus usa para trazer mais de 80% das pessoas para a igreja? Algum chute da escola dominical? Relacionamento. Relacionamento. É muito possível que, aliás, é muito provável e real que a maioria das pessoas aqui vieram para cá por causa de relacionamento com alguém que já está aqui. A grande maioria. Poucas pessoas vieram por causa de um trabalho de internet. Poucas pessoas vieram pela entrega de folhetos ou evangelismo nas ruas. 80, 90% das pessoas vieram por causa de algum relacionamento. De ver alguém que está aqui, de fato, e essa pessoa testemunhar de Cristo, testemunhar das coisas que têm acontecido, e essa pessoa falar: eu quero ir lá conhecer. Ela sentir interesse em vir. Interesse que é brotado pelo Espírito Santo. Olha que coisa maravilhosa. Através de alguém que está testemunhando. Isso daqui é maravilhoso. Não tem como uma coisa fugir da outra. Por isso nós podemos ser encorajadores. Quando nós olhamos para trás, nós podemos ver os nossos tombos. Mas nós olhamos para a mesma história e podemos ver as mãos ou a mão de Deus estendida para nos levantar. Você viu como que muda tudo? Olhamos os tombos, mas podemos ver o braço do Senhor, que nos levanta, que nos abraça, que nos dá carinho e que continua cuidando de nós. Em último lugar, pregar com entusiasmo é pregar esperança. Presta atenção. O texto vem dizer que esse povo alcançado aguarda, vigilante, com esperança, a volta do Senhor. E Paulo aqui está relacionando, obviamente, a salvação com a volta de Cristo, ou a salvação com a certeza de já estar com Cristo e continuar com Ele eternamente. Por isso esse povo é esperançoso. Por isso esse povo é firme, por isso esse povo é alegre, por isso esse povo é encorajador e por isso esse povo testemunha. O povo que é firme na fé tem testemunhado e tem visto Deus agir. Pergunto para você: como foi seu ano de 2024? E talvez agora, depois de 4 pontos, o nosso óculos de olhar para trás pode ter mudado. E você pode ter concluído agora: realmente eu preciso dessas metas bíblicas para mim. Porque na verdade meu ano não foi ruim porque a economia foi ruim. Está ruim. Está péssima. Meu ano não foi ruim porque mudou o prefeito ou alguma coisa assim. Meu ano foi ruim de fato porque eu mais uma vez fui desobediente as coisas que o Senhor me ordenou para fazer. Isso sim pode ser considerado um ano ruim. 2025, de fato,
Pode ser o melhor ano da nossa vida, o melhor ano da nossa igreja. Mas o que define isso? Números, eventos ou fidelidade ao Senhor, humildade, quebrantamento diante dele? Nós precisamos pregar esperança. – 23 horas. E se Jesus Cristo voltasse antes da meia-noite, como você seria encontrado? E se nós soubéssemos que ele fosse voltar no primeiro minuto de 2025, o que nós faríamos? É interessante que um dia o pastor Mário Freitas perguntou para um grupo de crianças isso. Você sabe que o Senhor Jesus vai voltar daqui uma semana. O que você faria? E a primeira falou, eu posso fazer o que eu quiser? Pode. Então eu viajaria para a praia e aproveitaria. E a outra falou, eu viajaria para a Disney, sempre foi meu sonho. O outro falou, eu gostaria de encontrar o meu pai, que eu nunca conheci, eu queria tentar. E a última, para espanto do pastor, na verdade, choro, ela aparecendo, dando uma resposta já como um adulto maduro na fé, ela falou, pastor Mário, eu continuaria fazendo as mesmas coisas que eu já venho fazendo todo ano, porque eu vivo para a honra e glória do meu Senhor. A volta do Senhor nos assusta ou nos alegra? A volta do Senhor faz nós mudarmos ou apenas continuarmos a fazer o que nós já temos feito? Se nós de fato somos uma igreja usada para alcançar, testemunhar, encorajar e pregar a esperança, assim, eu e você teremos um 2025 de fato abençoado. Sim, nós veremos grandes maravilhas que Deus faz. Ficou bom, som de fundo ainda na pregação. Está mudando, está moderno o trem. Nós veremos as coisas que Deus faz através da vida do seu povo. A pergunta é, para finalizar, você quer de fato ter experiências com o Senhor no ano de 2025? Se a sua resposta for sim, seja usado para alcançar pessoas, seja usado para testemunhar, seja usado para encorajar, seja usado para pregar esperança. E certamente Deus vai te usar tremendamente e vai usar essa igreja mais do que Ele já tem feito nesses últimos anos. Vamos orar ao Senhor, pedindo para que o Senhor continue sendo a esperança do nosso coração, para que o Senhor continue nos usando no ano de 2025, que de fato nós possamos ter colheitas aqui na igreja, de vidas transformadas, de casamentos restaurados, de crianças, adultos, velhos sendo alcançados, de pessoas sendo transformadas pelo poder que há na palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por tudo.